Olá pessoal, meu nome é professor Fábio Leitão e a gente vai começar aqui mais uma aula sobre treliças, né? Hoje eu vou apresentar para vocês o método de Ritter, né? Mais conhecido também como método das seções. Então, aqui a gente tem uma treliça, pessoal, e aí eu vou explicar qual a diferença do método de Ritter para o método dos nós, né? De equilíbrio dos nós. Qual que é a vantagem dele? Então, vou ser bem sucinto aqui. Por exemplo, aqui eu tenho aqui um apoio de primeiro gênero, né? Então tem uma reação aqui, um H. Tenho aqui um apoio de segundo gênero, então eu tenho aqui uma reação HB, uma reação vertical VB. Beleza. Tem um carregamento aqui. E aí é o seguinte, pelo método dos nós, né? Pelo método dos nós, você iria procurar um nó que tem apenas duas barras, né? Ia isolar ele, por exemplo, aqui ó, o nó, vou isolar aqui nó, ó, e aí eu teria aqui os esforços internos, né? As forças normais, os esforços normais das barras, aqui, ó, da barra NO e da barra MO, e a força, né, de 10 kN, que está atuando para baixo. Com isso, eu tenho aqui duas incógnitas e tenho as minhas equações de equilíbrio. F somatória de x é igual a zero, somatória de forças em y é igual a zero. Com duas equações, duas incógnitas, eu consigo resolver esse problema. Só que, por exemplo, se eu quero saber o esforço que atua aqui na barra GI, por exemplo. Então, quero saber a força na barra GI. Olha a trabalheira que vai dar se eu for aplicar o método dos nós. Eu vou ter que fazer equilíbrio no nó O, vou ter que fazer equilíbrio no nó M, vou ter que fazer equilíbrio no nó N, K, L, I, J, até chegar ao nó G e conseguir a barra GI. Então, eu ia ter que fazer várias vezes essa sequência de equilíbrio, ok? E aí, o método de Ritter vem para te ajudar nisso. O método de Ritter, pessoal, ele permite que você faça um corte e divida a seção, divida a viga inteira em duas partes. Por exemplo, se eu quero saber a força na barra GI, eu vou vir aqui na barra GI e vou fazer um corte. Beleza? Agora, eu dividi a viga em duas partes, certo? E aí, ó, eu posso trabalhar tanto com a parte direita quanto com a parte esquerda. Eu vou desenhar para vocês a parte direita dessa viga, ok? Então, pessoal, ó, dividi a viga em duas partes. O que vai acontecer com isso? Isso aqui estava em equilíbrio. Quando eu dividir em duas partes, provavelmente se eu dividir alguma coisa, tacasse uma espadada aqui, se eu te cortasse essa viga aqui, ela iria cair, não é isso? Então, para ela se manter em equilíbrio, o que acontece? Aparecem os esforços internos nas barras. Então, ó, tinha um esforço interno aqui nessa barra, um esforço GI, certo? Contrário a esse, GI. Aparece aqui, ó, a força HJ e aparece aqui a força GJ. Da mesma forma aqui do outro lado também, certo? FGJ e FHJ. Pronto, agora tanto o lado esquerdo quanto o lado direito estão em equilíbrio também. Se eles estão em equilíbrio, eu posso pegar eles, né? Se eles estão em equilíbrio, eles respeitam as condições de equilíbrio. Somatória de força em x é igual a zero, somatória de força em y é igual a zero, somatória de momento em qualquer ponto é igual a zero. Então, ó, voltando aqui a separar essas duas partes. Eu posso trabalhar para determinar a barra GI, eu posso trabalhar tanto com a estrutura da direita quanto com a estrutura da esquerda, certo? A estrutura da esquerda, ó, ela tem essas incógnitas aqui, das reações de apoio. Então, eu
poderia encontrar elas aqui olhando a estrutura toda, né? Então, eu acharia todas as incógnitas aqui das reações de apoio, trazia para cá, e aí tenho aqui 3 novas incógnitas, GI, FGJ e HJ. Tenho 3 incógnitas, 3 equações, consigo resolver, beleza? A estrutura da direita, ela não depende das reações de apoio. Então, para o caso dessa treliça aqui, se eu quisesse saber os esforços nessas barras, eu não precisaria nem calcular as reações de apoio. Basta eu olhar a estrutura da direita, certo? Aqui, ó, da direita e esquerda, ok? Basta eu olhar essa estrutura da direita, e aí eu tenho 3 incógnitas e 3 equações. Se eu aplicar essas equações, eu consigo achar essas 3 incógnitas. Então, qual que é a dica? Qual que é a dica do método de Ritter? Qual que é a dica do método de Ritter? Se você tem 3 equações de equilíbrio, então o corte que você vai fazer na sua estrutura deve passar por 3 barras. Porque aí você tem 3 equações de equilíbrio, vai ter 3 incógnitas, e aí você consegue resolver o sistema. Beleza, pessoal? Então, a primeira aula é isso. E a próxima a gente vai fazer um exercício para aplicar o método de Ritter, ok? Então, só resumindo. Por equilíbrio de nós, pelo método de nós, você teria que ter uma trabalheira louca para chegar no GI. Você teria que fazer equilíbrio em O, M, N, K, L, I e J. Então, você ia demorar muito. Enquanto no corte de Ritter, você ia cortar aqui a treliça e aplicar aqui, equilíbrio somente usando essas 3 equações, somente uma vez. E aí você encontraria seus esforços na barra FGI e na barra, e até mesmo nas outras barras, né? Na GJ e na HJ. Então, o método de Ritter vem aí para você combinar com o método de nós e aí ver qual é o que dá menos trabalho, né? Qual é mais efetivo, qual que você chega melhor nos resultados, né? Então, como eu disse, você pode combinar os 2 métodos que está tudo perfeito, beleza? Então, abração a todos, é isso aí.